luz da frente, né? Como eu desci do avião e vim direto para cá hoje de manhã, e peguei uma parte, não peguei tudo, e vi o ambiente, inclusive extremamente emocional e poético, em que estava se desenrolando a sessão, eu comecei a ficar meio constrangido. Eu disse, bom, mas agora depois eu vou falar sobre diarreia, um negócio com base científica, fria, chata, né, para quem não acompanha diretamente. Será que eu devo mudar o enfoque que eu estava imaginando? Depois eu pensei que não, viu? Porque numa reunião como esta, é muito importante que a gente tenha ambas as partes. Porque vocês todas as partes, todos os enfoques. Porque vocês sabem, todos nós sabemos, que o clube dos inimigos do leite materno é extremamente poderoso, né? Se a gente ficar como do leite de peito, e como até eu disse, as diarreias constituem ainda hoje a principal causa de morte das crianças brasileiras e das crianças dos países em desenvolvimento, das crianças até 1 ano de idade. Isto é, um número enorme, infelizmente, de crianças ainda morrem antes de ter a chance de comemorar o seu primeiro aniversário. E grande parte disso se deve às doenças diarreicas. Então, o leite de peito tem alguma coisa a ver com isso? Para chegar a essa conclusão, eu vou tomar a liberdade de começar bem atrás. Por coincidência, 1962, quer dizer, estamos chegando exatamente a 30 anos. Nesta época, na Clínica Infantil de Ipiranga, de saudosa memória, onde eu trabalhava, era extremamente comum, hoje já não é tão comum, mas era extremamente comum ver-se crianças assim, crianças extremamente desidratadas. E a mortalidade dessas crianças era alta. Seguinte. Esse aspecto de sofrimento da criança desidratada realmente mexia com todos nós. Nesta época, começou a se firmar o conceito de que desidratação, evidentemente, é causada pela diarreia, e diarreia é uma doença infecciosa, quer dizer, ela é causada por uma infecção do tubo digestivo. E naquela época se falava apenas infecção bacteriana. Hoje a gente sabe também que vírus são muito importantes, mas na época se falava infecção bacteriana. Ora, ainda hoje a infecção bacteriana é a mais importante, talvez. Ora, se existe uma infecção por bactérias, como é que se trata uma infecção por bactérias? Com antibacteriano, quer dizer, com antibiótico. Então, o nosso grupo na Clínica Infantil de Ipiranga, com um médico jovem, né, cheio de ilusões, então imaginamos que se a gente descobrisse o antibiótico ideal, ou os antibióticos ideais para o tratamento dessas bactérias, que a gente já sabia que eram bactérias resistentes, as enterobactérias são geralmente bactérias bastante resistentes aos antibióticos, mas se a gente conseguisse descobrir o antibiótico ideal, nós estaríamos resolvendo o problema da diarreia infecciosa e, portanto, por tabela, o problema da mortalidade infantil no Brasil. Olha que coisa bonita, né? Foi aí que nós iniciamos, então, um programa de pesquisas sobre diarreia, desidratação e antimicrobianos. Seguinte. Esse é um desses indivíduos que aparece assim uma vez em cada século, e tem bastante século que pula. Era o diretor da Clínica Infantil de Ipiranga, o criador da Clínica Infantil de Ipiranga, Augusto Gomes de Matos, que por sinal é carioca. Seguinte. Então, esta primeira pesquisa que nós fizemos, olhem a data, 1963, 62, e que recebeu, foi um trabalho realmente muito bem feito, muito avançado para a época, né? Porque, sob a inspiração do Gomes de Matos, a gente usou nessa pesquisa, a gente usou recursos ou cuidados que não eram comuns na época, e cá entre nós nem hoje ainda. Tipo assim, grupo controle, duplo cego, análise estatística rigorosa, e até, foi curioso, na época, até a parte ética, as discussões éticas, porque como nós utilizamos um grupo que não tomava antibiótico, como o grupo controle, houve uma discussão ética. Nós estávamos, nós estávamos autorizados a usar um grupo em que a gente não ia usar antibiótico. Depois de muita discussão, nós achamos que nós tínhamos esse direito, desde que todos os outros cuidados fossem tomados.
E esse trabalho, como disse, recebeu um prêmio da Sociedade Brasileira de Pediatria e eu considero até hoje um dos melhores que nós fizemos. A conclusão desse trabalho foi, de certo modo, surpreendente. As crianças se curavam com ou sem uso de antibióticos, desde que fossem corretamente hidratados e que recebessem uma alimentação adequada. Então começou a abalar a possibilidade de que antibiótico fosse realmente o caminho para o tratamento das diarreias agudas infecciosas. Mas, talvez, o problema é que nós não tivéssemos encontrado o antibiótico ideal, né? Seguinte. Começamos uma série de trabalhos em que a preocupação era sempre esse, tratamento medicamentoso da desidratação. 64, seguinte. E principalmente tratamento etiológico. Tratamento etiológico significa tratamento da etiologia. Como a etiologia era bactéria, significava tratamento antibacteriano, isto é, tratamento antibiótico. Seguinte. E assim foi surgindo, fomos testando uma série de antibióticos e de associações antibióticas. Colimicina com sulfa, seguinte. Tianfenicol e neomicina, seguinte. Ácido nalidíxico, seguinte. Etacilina com canamicina. Até chegar à minha tese de doutoramento, em 69, que era contribuição ao estudo do valor dos antimicrobianos no tratamento das diarreias agudas do lactente, em que a conclusão também foi esta, que embora em alguns casos isolados o antibiótico possa ser interessante, a grande maioria, ou a totalidade, praticamente a totalidade dos casos de diarreia aguda infecciosa, se trata sem uso de antibióticos, que os antibióticos não resolviam o problema do tratamento das diarreias. O importante é que nesses trabalhos todos, a gente não estava tentando apenas encontrar o resultado do tratamento antibiótico, mas ao mesmo tempo, em cada pesquisa dessas, a gente ia aprendendo coisas sobre diarreia tanto assim que a escola brasileira teve uma importância grande na elucidação dos mecanismos e dos agentes que provocam diarreia. Seguinte. Nesse caminho, quando bactérias, a gente vê que não resolvia, não dava resposta completa, fomos os primeiros também a procurar a importância dos fungos no tratamento, na causa, na etiologia da diarreia, no desencadeamento da diarreia. E quando só antimicrobiano parecia não resolver o problema, começamos a juntar com outros elementos. Aqui é um alimento, farinha de alfarroba, que na época se considerava capaz de melhorar a diarreia. E também fomos os primeiros em nosso meio a procurar a importância dos vírus no desencadeamento das diarreias agudas. Seguinte. Continuava a pesquisa do antibiótico, sulfametaxazol e trimetoprim. Seguinte. Também fomos pioneiros no emprego de hidratação por boca, no caso aqui foi intragástrica, em crianças com diarreia e desidratação grave. Vários desses trabalhos, com isso, pela sua importância, foram publicados em revistas estrangeiras e aqui fomos também, em nosso meio, os primeiros a descobrir a importância de toxinas, bactérias que produziam toxinas causando a diarreia. Então, a Escherichia coli enteropatogênica, que desde os primeiros trabalhos e até hoje, 30 anos depois, continua sendo a principal bactéria nas diarreias agudas, como causadora de diarreia aguda, a Escherichia coli enteropatogênica. Então, estudos completos sobre a epidemiologia das bactérias, epidemiologia das bactérias nas diarreias no Brasil. Seguinte. E a adoção já de um soro moderno, como preconizado pela Organização Mundial de Saúde, no tratamento oral da desidratação, quando antes só se podia ser feito por via endovenosa. Bom, eu lhes apresento o grande vilão da história, né? Isso aqui é uma bactéria, é Escherichia coli.
Já vimos que a Escherichia coli entropatogênica, desde aquele primeiro trabalho há 30 anos atrás, até os últimos realizados recentemente, continua sendo a principal causa de diarreia aguda em nosso meio. Vejam um detalhe importante. Estes pelos, são prolongamentos proteicos da parede da bactéria, são muito parecidos com pelos, por isso chamados de pili ou fímbrias, são muito importantes. Isso nós estamos aprendendo naqueles trabalhos todos, porque se a bactéria ingerida, ela seria eliminada e não causaria nenhum dano. Mas, através desses pelos, desses pili, ela se agarra na parede da mucosa do intestino e, uma vez ancorada, ela não é eliminada pelo peristaltismo normal, as bactérias se multiplicam e aí podem invadir o organismo ou produzir as toxinas que causam a diarreia. Então, esta Escherichia coli, com seus pili, a gente considerava o grande vilão da história das diarreias em nosso meio. Grande parte desses trabalhos de pesquisa na parte científica se deve ao professor Trabulsi, um dos maiores microbiologistas, somente nesse campo de enterobactérias do Brasil e do mundo. Seguinte. Foi assim que a gente foi aprendendo que não era apenas um tipo de Escherichia coli, mas existiam pelo menos a enterotoxigênica, a enteroinvasora, a enterohemorrágica, além da enteropatogênica clássica. Hoje a gente acrescenta mais um, enteroagregativa, com vários sorogrupos, dos quais os que estão grifados são os mais importantes em nosso meio. Quando eu falei que naquela aderência, quer dizer, pelos pili, a bactéria é capaz de aderir, então verificamos isso, feito pelo professor Trabulsi, que as bactérias, isso é in vitro, quer dizer, tecido de cultura, mostrando as bactérias aderindo de maneira difusa à célula. Seguinte. Esta, então, é uma representação da bactéria e da toxina que ela elimina. Seguinte. Quando essas bactérias, nós vimos, quando elas aderem à mucosa do intestino, agora aqui já é uma biópsia de intestino de criança, essas são as bactérias e aqui são as vilosidades, as microvilosidades. Então, um detalhe que chama atenção, e isso foi também um progresso nos conhecimentos, é que, surpreendentemente, os vírus estão normais. Quer dizer, as bactérias estão aqui, mas não há nenhuma lesão dos vírus. Apesar disso, então não há nenhuma lesão da mucosa do intestino. Apesar disso, essas bactérias provocam diarreia grave. E, aliás, a cólera, hoje então em voga, né, tem exatamente esse mecanismo. Elas aderem à mucosa, não lesam, não alteram a mucosa, mas eliminam uma toxina que penetra nas células e que envenena o funcionamento das células, que passa a eliminar grande quantidade de água e sais, levando a diarreia e desidratação. Seguinte. E aqui está a representação da toxina, que é a chamada enterotoxina, que ocorre na toxina da cólera, que ocorre na cólera, mas ocorre também em outras bactérias, chamada Escherichia coli enterotoxigênica, que existem em nosso meio, enquanto a cólera está apenas começando, esperamos que não continue, né? Então, a toxina é constituída por duas subunidades, a subunidade A e as subunidades B. A subunidade A é realmente aquela que envenena a célula, é a parte tóxica realmente. Mas para que esta subunidade A possa penetrar na célula, ela precisa ancorar na célula. Como a bactéria precisava grudar, né, se agarrar na mucosa do intestino para não ser expulsa e poder se multiplicar, uma vez que ela se multiplica, ela produz essa toxina, que é uma proteína que, como diz, tem dois componentes. Esse é o verdadeiro componente que provoca a intoxicação.
Mas, para que ele possa agir, ela precisa desses subcomponentes, que são os receptores. Quer dizer, é por esses subcomponentes que ela ancora nos receptores que existem nas células. Quer dizer, as células do intestino delgado, e a toxina atua no intestino delgado, tem esses receptores. E é nesses receptores, a natureza deixou esses receptores aí. E a bactéria se aproveita disso para ancorar, então, com essas subunidades B nos receptores e depois disso pode haver a penetração da subunidade A, que é a que provoca realmente a intoxicação e a diarreia. Seguinte. Então, essas eram as crianças que a gente via com muita frequência na época. Hoje não tanto, mas continua sendo a criança desidratada por diarreia causada por bactérias e hoje também, a gente sabe, por vírus. Esta é aquela aderência, essa aderência é diferente da outra, que é uma aderência localizada, enquanto a cólera, a aderência era em toda a volta da célula. Que importância tem isso? Quando foi vista pela primeira vez, ele não sabia, apenas sabia que era diferente. E depois isso se mostrou muito importante nos estudos científicos, porque já que a aderência era diferente, então o mecanismo provavelmente também era diferente. E é o que se comprovou depois. Então, vejam a diferença desse com aquele anterior. Essas são as microvelocidades normais, mas onde as bactérias, aqui estão as bactérias, onde elas aderiram, onde elas ancoraram, não existe mais microvelocidades, foram totalmente destruídas. Isso tem uma importância muito grande, porque na cólera a gravidade é de momento, quer dizer, pode morrer da desidratação, mas dentro de 5 dias no máximo a diarreia cede e se não morreu, está curado. Esse mecanismo, que é da Escherichia coli enteropatogênica, há uma destruição dessa parte muito importante da mucosa, porque aqui estão principalmente os enzimas digestivos. E mesmo que a diarreia melhore, ou melhora a diarreia infecciosa, a diarreia se continua agora por essa alteração, por essa má digestão que leva à diarreia persistente. Hoje em dia é raro se morrer de desidratação. Há 30 anos atrás se morria de desidratação. Morreu gente agora de desidratação na cólera, mas são aqueles que moram em lugares muito distantes sem nenhum recurso. Morrer de desidratação hoje não é frequente, mas a mortalidade por diarreia ainda é muito alta pela diarreia persistente, a diarreia prolongada que continua exatamente porque a parte de digestão e absorção nobre do intestino foi destruída por essas bactérias. E a diarreia continua mesmo passando a fase aguda. Então, esta é a criança desidratada, gravemente desidratada. É a criança, como disse, que a gente não vê hoje com muita frequência, porque existem recursos, e todos conhecem, desde a hidratação endovenosa e agora com soro oral, que impedem que a criança chegue a esse ponto. Entretanto, a grande preocupação é a diarreia persistente, a diarreia prolongada que leva à desnutrição progressiva e à morte em alta porcentagem dos casos. Voltamos à Escherichia coli. A bactéria com seus pili, com seus pelos, o grande vilão das nossas crianças, a grande causa da mortalidade das nossas crianças até 1 ano de idade, principalmente. Um vilão que tem toxina, um vilão que invade a mucosa do intestino e destrói a mucosa. Esse realmente é o causador da morte das nossas crianças. Será? Também, nos últimos tempos, realizamos estudos epidemiológicos que documentaram uma coisa que já era sabida, na verdade, né? Para que a criança tenha diarreia, para que essa diarreia se repita, para que essa diarreia se prolongue e se transforme naquela diarreia persistente, não basta ela ter apenas uma infecção por essas bactérias. É preciso que haja fatores que facilitem essa infecção e facilitem a permanência dessa infecção. Quais são esses fatores? Um deles é a idade, né? Quanto menor a idade, maior a chance
de que haja todo esse estrago, porque evidentemente a criança tem os seus mecanismos de defesa imaturos. Aliás, é surpreendente como a natureza deixou, aquilo que a gente acha, né, que é a sua obra máxima, a cria da espécie humana, tão desprotegida nos primeiros meses de vida para enfrentar esse mundo tão agressivo. Essas crianças têm uma imaturidade imunológica que a tornam presa fácil dessas infecções. Se essa criança já for desnutrida previamente, então a coisa se agrava mais, porque aí já há lesões antecipadas da desnutrição e então agora vai haver um agravamento dessas lesões pela agressão da infecção. Quando existe promiscuidade, e olha, hoje quando a gente fala em promiscuidade, não devemos esquecer a promiscuidade de luxo, né? Que são os berçarinhos, as creches, que quase todas as crianças frequentam. Provavelmente muitos dos que aqui estão têm filhos ou parentes ou amigos em creches, e esse também é um fator predisponente para essas infecções. A falta de saneamento básico, quer dizer, as más condições ambientais, fazem com que haja essa possibilidade de infecção. A criança que frequenta hospitais e pronto-socorros com muita frequência e, principalmente, aquele grande flagelo dos países em desenvolvimento que se chama desmame precoce. Então, são as crianças submetidas ao desmame precoce que têm essas infecções graves. A criança que mama leite de peito, principalmente com leite de peito exclusivo nos primeiros meses, mesmo vivendo num ambiente contaminado, não terá infecção por essas bactérias, ou se tiver, essas infecções não são graves, não tendo todas essas consequências. Então nós reformulamos o nosso conceito anterior. Essas bactérias não são vilões, não. Elas são, quando muito, a gente poderia dizer que são os carrascos, né? Elas apenas executam uma sentença de sofrimento e morte determinada por todas as outras condições. Pobreza, falta de saneamento básico e, principalmente, desmame precoce. Portanto, a Escherichia coli antipatogênica clássica, que nós achamos que era o vilão durante tantos anos, hoje nós achamos que é apenas o carrasco. As coisas mudaram. Quando a gente começaram os estudos, aqueles casos graves só podiam ser reidratados por via endovenosa. Timidamente, como mostrei, a gente começou a fazer algumas tentativas de hidratação por via oral, mas a gente não dispunha, naquela época, de fórmulas como essa do soro oral, que hoje permite que a gente faça hidratação oral, mesmo em casos graves de desidratação, incluindo a cólera. Então, imaginemos a situação, infelizmente, é mais comum, né? Da criança que toma mamadeira. Ora, a própria mamadeira é o veículo dessas enterobactérias. Alguns anos atrás, uma maneira interessante, a Organização Mundial de Saúde treinou um grupo de técnicos para preparar mamadeira de maneira rigorosamente antisséptica, quer dizer, pureza bacteriológica total, bactéria zero. Então foram treinados e é possível fazer isso. Depois de bem treinados, esses técnicos foram jogados, vamos assim dizer, nos países mais pobres do mundo, naquelas condições piores de saneamento básico, né, do mundo pobre. E se verificou que era impossível se produzir uma mamadeira com pureza bacteriológica nessas condições. Vocês imaginem, técnicos treinados pela Organização Mundial de Saúde. Agora troca por mãe pobre, analfabeta, tendo que preparar a mamadeira. É evidente que essa mamadeira será contaminada. E então as bactérias serão ingeridas junto com esse leite. A natureza dispôs o organismo de uma série de mecanismos de defesa para evitar que a criança tenha muitas diarreias, quer dizer, ela teria muito mais se não fosse esse mecanismo de defesa. Um deles é a acidez gástrica, quer dizer, o ácido do estômago.
muitas bactérias são destruídas pelo ácido do estômago. Ora, o leite de vaca tem 3 vezes mais proteínas que o leite humano, o que não é de estranhar, porque ele foi construído para o bezerro. Então, a proteína tem um efeito tampão muito forte, quer dizer, ela inibe a acidez gástrica. Então, inibindo essa acidez, então ela tira um dos mecanismos de defesa que facilitam, então, a penetração das bactérias. Essas bactérias, então, aqui são as chamadas vilosidades do intestino delgado. Essas bactérias vão aderir à mucosa, como nós já mostramos. Depois de aderir, elas se multiplicam e nessa multiplicação, elas ou eliminam a toxina ou invadem o intestino, provocando o processo inflamatório. Então, aqui é visto ao microscópio, aqui é já o ultramicroscópio, em que as células intestinais apresentam essas microvilosidades, e são essas microvilosidades que eu mostrei lá, que são destruídas pela Escherichia coli entropatogênica, e aqui, mais ou menos esquematicamente, no desenho, representada a toxina com aquela sua unidade A, que provoca realmente a intoxicação, e aquelas subunidades B, que servem para ancorar a toxina na célula, para que a subunidade A, aquela que provoca a intoxicação da célula, possa penetrar dentro da célula e realizar todo o seu estrago. Sim. Você pode mostrar, porque aí eu... Tá bom. Então, esta é a toxina, aqui a célula intestinal, esses são os receptores, no qual encaixa exatamente aquela subunidade B que serve para ancorar. E uma vez ancorada, então a toxina penetra dentro da célula. Além das bactérias, os vírus também são causadores de diarreia, e a flora intestinal da criança que mama leite de vaca é constituída principalmente de coliformes, diferente da criança que mama leite de peito, como nós vamos ver. Então, a penetração da bactéria pela mamadeira contaminada, acidez gástrica, que é inibida pelo excesso de proteínas do leite de vaca, as bactérias aderem, se multiplicam e eliminam toxina ou invadem, e os vírus também como causadores. Por que leite de peito protege contra a diarreia? Não, o outro... Esse aqui. Por que leite de peito protege contra a diarreia? Começa por uma coisa muito simples, mas muito importante, né? A criança... Não, antes disso. Então, o que tem no leite de peito que protege contra a diarreia? A mãe, a mulher, ainda nem mãe, durante toda a sua vida, ingere germes, como todos nós. Toda a nossa vida nós estamos ingerindo germes, enterobactérias. Aliás, no fundo, na verdade, nós estamos comendo fezes, né? Aliás, na dieta dos países em desenvolvimento, a gente pode dizer que as fezes fazem parte do nosso cardápio habitual. Então, é assim que a gente ingere as enterobactérias. Essas enterobactérias podem ou não, às vezes, muitas das infecções são assintomáticas. Todos nós temos muitas infecções durante a vida que não dão sintoma nenhum. Outras são sintomáticas, quer dizer, dão diarreia, dão vômitos, então provocam uma infecção intestinal, isso é, uma enteroinfecção. Quando o germe chega ao intestino, ele estimula os linfócitos das chamadas placas de Peyer. Então são placas de linfócitos que tem na mucosa do intestino e estimulam os linfócitos que estão lá, que se transformam em linfócitos ativados, os quais vão
secretar um anticorpo que é chamado imunoglobulina, um tipo especial de anticorpo que é a imunoglobulina A, chamada imunoglobulina A secretora, que é específica. Específica. O que significa isso? Significa que nós vamos adquirir anticorpos para aquele germe e só para aquele germe. Dando um exemplo de vírus, a infecção por rotavírus é muito comum, mas é comum entre 6 meses e 4 anos de idade. Depois nunca mais a gente tem. Por quê? Porque criou anticorpos contra o rotavírus. Só que esses anticorpos só servem para rotavírus, não serve para nenhum outro agente. Mas, durante a vida toda, a mulher vai tendo infecções por esses, pelo menos pelos germes que são mais comuns no ambiente que ela vive. Por exemplo, as nossas mães não têm anticorpos contra a cólera, porque cólera não é habitual em nosso meio. As mães de Bangladesh têm anticorpos específicos contra a cólera. E esses linfócitos ativados e essa IgA secretora, então, migram através dos vasos sanguíneos e linfáticos para a mama. E da mama passam para o leite e então a criança recebe esses linfócitos produtores de anticorpos e já os anticorpos prontos para defender a criança, então, contra essas bactérias e esses vírus pelos quais a mãe teve contato. Bom, mas se esses anticorpos são específicos, quer dizer, só servem para bactérias ou germes com as quais a mãe teve contato durante a sua vida, sobrariam ainda vários outros germes que a mãe não teve contato, não teve oportunidade de ter contato durante a sua vida. Por isso, o leite de peito tem, além desses fatores que são específicos, só servem para as bactérias com a qual a mãe entrou em contato, existem fatores protetores inespecíficos. Inespecíficos são fatores que servem para qualquer germe. Então, seria, digamos, aqui um exército, uma polícia especializada, e aqui um exército geral que atua contra todas as bactérias, porque eles têm fatores inespecíficos. Existem mais de 30 fatores inespecíficos no leite de peito. Aqui estão anotados os que são considerados mais importantes. Um deles, muito importante, é a lactoferrina. Lactoferrina é uma proteína que contém ferro, só que ela é insaturada em ferro. Digamos, a gente podia imaginar assim, que ela tem ferro, mas não tem tanto quanto ela gostaria, né? Então, ela retira tudo de ferro que ela encontra no caminho, que ela encontra no ambiente. Ora, esse ferro que existe no intestino é necessário para o crescimento das bactérias. Quando ela retira o ferro, as bactérias não crescem e morrem. E a lactoferrina é considerado a explicação melhor de por que o leite de peito, mesmo retirado, né, e guardado ao ambiente comum, sem muito cuidado, sem geladeira, nada, ele demora para ser contaminado. Ele pode ficar durante várias horas, ao contrário do leite de vaca. E é porque ele contém essas substâncias, e principalmente a lactoferrina, que impede, pelo menos parcialmente, durante um certo tempo, que o leite se contamine. Então, mesmo o leite deixado no ambiente comum. A lisózima, o lisozima, que lisa bactérias, quer dizer, destrói as bactérias e também vírus. Fator de crescimento de lactobacilos, ou de bacilos bífidos. Então, o leite de peito tem um fator de crescimento que permite o crescimento de bacilos bífidos, quer dizer, de lactobacilos. Vocês lembram que eu mostrei na transparência anterior que aqui na criança que mama leite de vaca, a flora bacteriana era constituída principalmente por coliformes. A criança que mama leite de peito, a sua flora é constituída principalmente de lactobacilos.
Os lactobacilos têm a capacidade de produzir ácidos orgânicos, ácido lático e outros, que dão meio ácido aqui ao intestino e destroem, então impede o crescimento das bactérias. Esses lactobacilos deram origem a um produto que quase todo mundo deve ter ouvido falar, ou até usado, para o tratamento de diarreia, que era um produto com lactobacilos, cujo nome comercial é Leiba, né? Que todo mundo já ouviu falar. A ideia do produto comercial era boa, quer dizer, era inteligente. Quer dizer, já que a criança pequena tem lactobacilos no intestino e ela não tem diarreia, porque os lactobacilos são protetores, por que nós não vamos usar lactobacilo para proteger ou para tratar a diarreia? Então a ideia era boa, só que não deu certo. Não deu certo porque para que eles exerçam a sua ação e produzam ácidos orgânicos, os bacilos precisam primeiro se implantar e se multiplicar no intestino. E esses bacilos são muito exigentes para o meio de cultura, para que eles cresçam. E eles só crescem em crianças alimentadas exclusivamente com leite de peito. Exclusivamente com leite de peito. Porque se for leite de peito e outros alimentos, já começa a cair muito o crescimento dos lactobacilos. Então, num adulto, não adianta tomar Leiba ou lactobacilos, porque ele entra para um lado, sai pelo outro e não produz ácido orgânico, portanto não tem nenhuma atividade. O interferon, todo mundo conhece, tem uma ação antiviral muito pronunciada e o leite de peito tem interferon. E vejam isso aqui muito importante, análogos, o que são análogos? São análogos da toxina. Vocês viram que a toxina, para penetrar, ela precisa primeiro ancorar na célula, através daquela subunidade B. E a célula tem receptores, onde encaixam aquelas subunidades. Pois bem, o leite de peito... Vira. Isso. Então, aqui tem os receptores da célula, aqui tem aquelas unidades da toxina que se encaixam exatamente aqui para a parte que geralmente produz intoxicação poder penetrar. Ora, o leite de peito tem análogos dessa subunidade, quer dizer, ela preenche o receptor de modo que a toxina não pode se ancorar e depois penetrar. É mais ou menos o que a gente faz com criança pequena, né? Que quando começa a engatinhar, a gente manda proteger as tomadas, né? Enfia alguma coisa na tomada para que a criança não possa enfiar o dedo. Seguinte, então, o que acontece, como é que se explica a ação do leite de peito? Em primeiro lugar, o leite de peito não pode ser contaminado, né? Ele vai diretamente da fábrica ao produtor, ao consumidor, do produtor ao consumidor, e não há maneira de contaminar, ao contrário da mamadeira. E, aliás, tem estudos mostrando que mesmo em péssimas condições de higiene, em que há contaminação da areola, o mamilo serve de barreira, de modo que a criança não ingere leite contaminado. Como vimos, o leite de peito tem menos proteína do que o leite de vaca e por isso não neutraliza totalmente a acidez gástrica. Então não elimina esta barreira contra a infecção. Mas digamos que a bactéria passe por isso tudo. Nós vimos que é fundamental na ação da bactéria ela ter que ter uma aderência à mucosa do intestino. Pois bem, aquela IgA secretora que nós referimos, que a mãe produziu durante toda a sua vida, forma uma barreira antisséptica, impedindo a aderência das bactérias. É como se a gente pintasse essa parede com um impermeabilizante para evitar a umidade, por exemplo, né? Então, as paredes da mucosa estão pintadas com IgA secretora, de modo que as bactérias não podem aderir, e não aderindo, elas são eliminadas. Mas, se elas vencerem essa barreira, se a mãe não tem IgA secretora, que já vimos é específica, então só serve para um determinado tipo de germe, for um germe pelo qual a mãe não tem
esses anticorpos, a cólera, por exemplo, em nosso meio, então as bactérias vão poder aderir, mas elas não podem se multiplicar, porque aí entra a ação daqueles aqueles outros componentes inespecíficos, a lactoferrina, a lisozima e os ácidos produzidos pelos lactobacilos. Tudo isso impede a multiplicação das bactérias e impede a invasão das mesmas, já que a IgA secretora e essas substâncias impedem a invasão. E vimos que a toxina, agora, então, aqui vemos uma barreira antissética impedindo a aderência. E aqui, então, a toxina não pode aderir à célula porque os receptores estão bloqueados pelas substâncias análogas que, então, impedem a aproximação da toxina. Em relação aos vírus, nós temos interferon, temos IgA secretora, que também atua contra os vírus, e lisozima, que também atua contra vírus. Então, você vê que por aí é praticamente impossível que uma criança que é alimentada exclusivamente com leite de peito tenha uma diarreia infecciosa. Se a criança é alimentada com leite de peito e outros alimentos, já se torna possível essa infecção, embora a diarreia seja muito menos grave pela ação protetora do leite de peito. O discurso é muito importante, mas os fatos são mais. Principalmente como eu referi no início, o clube dos inimigos do leite materno é muito grande e muito poderoso. Então, contra tudo que a gente faz discurso, pode haver alguém que diga o contrário. Hoje de manhã, por exemplo, se disse, e já muita gente disse isso, todos nós ouvimos, que talvez seja melhor dar uma mamadeira com carinho do que um leite de peito com desprezo. Eu acho que isso tudo é muito discutível, hein? Muito discutível. Não sei se alguém é capaz de não querer dar o leite de peito e dar mamadeira com todo o carinho. Mas isso é outra história que não vamos discutir agora. Mas é um bom exemplo que mostra que pode ter todas as opiniões, cada um pode ter a sua opinião, e isso tem muito de ideologia, né? Agora, então é importante que a gente tenha fatos. Na criança desmamada precocemente, e na nossa população pobre, os dados estatísticos mostram que 10% dessas crianças estão condenadas à morte antes de completar o seu primeiro aniversário. Criança pobre, vivendo em más condições ambientais e de higiene e desmamadas precocemente. E que hoje a gente dá extrema importância à diarreia persistente, quer dizer, aquela diarreia que se prolonga depois da diarreia aguda e que vai levando à desnutrição progressiva e até a morte. Então, na população pobre, ninguém tem dúvida, né? Mas, e na população mais favorecida? País subdesenvolvido tem essa característica, né? Tem uma população muito pobre, tipo o quarto mundo, e tem uma população muito boa, tipo o primeiro mundo, né? Então, todos nós estamos cansados de ver, e temos entre filhos, parentes, amigos, crianças amamentadas com uma mamadeira e muito bonitas e muito fortinhas, né? Para elas não faz diferença? Faz. Estudos epidemiológicos, inclusive recentes, efetuados em nosso meio, com muito rigor, mostram que as crianças alimentadas com leite, não alimentadas com leite de peito, e seja qual for suas condições socioeconômicas, têm 14 a 25 vezes mais diarreia. Podem não morrer dessa diarreia porque são bem cuidadas, mas tem 14 a 25 vezes. Por que essa diferença de número? Porque quanto menor a criança, maior a chance de diarreia. Então, no primeiro trimestre de vida, chega a 25 vezes mais. Depois, conforme a criança vai crescendo, diminui um pouco, mas mesmo assim chega a 14 vezes mais. É lógico que na vida todos nós temos que, como filosofia, estabelecer o nível de risco que a gente quer correr, né?
Isso sem contar todas as outras coisas que não são do assunto de hoje, como alergia ao leite de vaca, morte súbita no berço, etc., né? Então, nas crianças da população pobre, há um aumento da mortalidade muito grande e um aumento da desnutrição, que são essas crianças com diarreia persistente que não morreram, foram bem cuidados, mas sofrem de desnutrição. Se essa desnutrição for grave e prolongada, leva a lesões irreversíveis do sistema nervoso central, que levam a um prejuízo da escolaridade, depois um prejuízo da profissionalização e a marginalidade e a delinquência. Quer dizer, piora da qualidade de vida da criança e da família. Nas crianças, para todas as crianças, sejam qual for seu nível socioeconômico, então, em virtude disso tudo, pode não aumentar a mortalidade infantil, mas há uma piora de qualidade de vida da criança e da família, o que evidentemente é muito importante. Vocês viram como, digamos, eu pessoalmente, numa trajetória, digamos, individual, cheguei a partir do ponto de procurar o remedinho mágico, até descobrir que Papai Noel não existe, né, que o remedinho mágico não existe, a conclusão de que apenas estimulando o aleitamento materno é que a gente conseguiria diminuir a mortalidade infantil e, mais importante do que isso, melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes. Como disse, essa é uma trajetória individual, pode não ser de muito valor. Mas olhem como coincide. O nosso centro de lactação de Santos tem vários padrinhos, do qual o INAM, do Ministério da Saúde, é sem dúvida o que mais nos apoia. Mas a Organização Mundial de Saúde também nos apoia. Agora vejam um dado interessante. Quem dentro da Organização Mundial de Saúde nos apoia? Porque a Organização Mundial de Saúde tem várias agências que tratam cada um de um aspecto, né, da saúde. Aquela que nos apoia é exatamente a CDD, que é Controle de Doenças Diarreicas. Então, olhem, a Organização Mundial de Saúde, responsável pelo soro oral, considerado o grande progresso terapêutico desse século, também conclui que é com soro oral, que melhorou muito, não tem dúvida, né? Mas se a gente quiser realmente diminuir a morbidade e a mortalidade das crianças por diarreia, o importante é leite materno. É por isso que a Agência de Controle de Doenças Diarreicas da Organização Mundial de Saúde apoia o Centro de Lactação de Santos e, naturalmente, as entidades congêneres. Como eu disse no início, eu fiquei um pouco na dúvida de como deveria apresentar. Se não ia ser um pouco cansativo apresentar esses dados técnicos, pode assim dizer, né? Mas depois eu achei que não. A justificativa, pelo menos para mim, foi a seguinte. Voltamos ao inimigo dos clubes do leite materno, né? Muita gente que hoje luta pelo aleitamento materno, e gente maravilhosa, mas são, por exemplo, sanitaristas, gente que lida de uma maneira global com o problema. E não é gente que trata uma criança doente. E isso é muito de médico. O médico sempre fica na dúvida se é o profissional da doença ou o profissional da saúde. É muito mais profissional da doença pela formação da gente, né? Então a gente dá valor a quem trata da doença, né? Sanitarista, é o que eu ouvi dizer, a gente nunca tratou uma criança para ficar aí ditando normas, né? Por isso que eu quis dar o testemunho e mostrando assim até com um pouco de detalhes, talvez não viesse tanto ao caso, para mostrar como alguém que teve a vida toda tratando criança doente com diarreia e procurando um remédio, acaba descobrindo, e não por acaso, mas uma escalada com todo o rigor científico, que não é remédio que acaba com diarreia e, portanto, com a mortalidade infantil no nosso meio, mas alguma coisa a mais, que é, evidentemente, melhora das condições socioeconômicas, melhora das condições ambientais, saneamento básico, mas dentro do que está mais ao nosso alcance, principalmente o estímulo ao aleitamento materno.
talvez, meio inconscientemente, eu também tenha feito um retrospecto da minha vida nesses 30 anos, e nesse retrospecto, assim, de tanto tempo, sempre fica aquela dúvida: será que valeu a pena todo o esforço? Fazer pesquisa no Brasil é tão difícil, né? Trabalhar bem é tão difícil, sempre tem gente querendo sabotar. Então, o último slide. Eu acho que vale a pena, já, como todo mundo foi poeta hoje de manhã, né? Então também vou dar a minha participação, lembrando o poeta japonês Anashi, que disse que se dentro de você não houver uma chama ardente, então sua vida será como a do peixe no fundo do mar, sem luz. Obrigado.